Igreja Apostólica Água da Vida. Ministério Infantil Cordeirinhos de Cristo. Na rede de crianças do Instagram. 24 de abril de 2022. 10 horas da manhã. Prudência e sabedoria, aprendendo com a polícia de Júpiter. Livro de Juízes, capítulo 11. Vamos assistir. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estamos abrindo mais uma live infantil. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor, né? Não, Leonino? É isso aí, pessoal. Paz do Senhor. Vamos lá, minha gente. Vamos mandar avião. É a live infantil começando para honra e glória do Senhor Jesus. É isso aí, pessoal. Bora mandar avião, mandar Leia a avião. Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não Louvado seja Deus, tia Rose. não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. É hora de crescer com Jesus. É hora de crescer com Jesus. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Glória seja dado o nome do Senhor. Shalom, povo santo. Tia Rose já está na expectativa. Louvado seja Deus por sua vida, tia Rose. Estamos aqui para mais um domingo, não, Leonino? Ô tia Nene, eu tô de boca aberta, tia Nene, tô de boca aberta com essas coisas que tá acontecendo ultimamente. Glória a Deus, shalom, povo santo. Ô, Leonino, shalom, a paz do Senhor a todos. Ó, Leonino, cadê Jeremias, hein? Oxente, só não soube não. O Jeremias foi convocado hoje. Ele vai fazer uma pregação numa igreja lá, no culto infantil. Aí ele pediu desculpa que não ia estar aqui hoje, mas senhora. E mandou eu, porque ele disse que hoje o tema da live tem a ver comigo, tem a ver comigo. E é mesmo, Leonino. Qual é o tema da live de hoje, Leonino? Diz aí. Hoje o tema de hoje é muito bom, chama-se prudência e sabedoria, sabedoria e prudência. Eita Jesus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos aprender sobre sabedoria e prudência. Mas antes de tudo, Leonino, o que é que Deus nos manda? Deus nos manda orar, vamos orar para começar as coisas. Já vi que tem gente abençoada por aí.
Tia Rose, tô morrendo de saudade da senhora. Tia Rose, dá um abraço apertado na senhora. Louvado seja Deus por sua vida, por seus filhos, por todo mundo aí de São Paulo. Beijão, tia Rose. Leonino é simpático, tia. Ele gosta da senhora. Vamos lá, vamos orar. Ergue teu braço aí, levanta a tua mão, se conecta com o céu, que nós vamos consagrar agora nossos equipamentos e consagrar tudo que possa vir a acontecer para que Deus tome a frente de tudo. Fecha teus olhos. Poderoso e amado Deus, nós consagramos a Ti, Senhor, nossos equipamentos, tudo que está aqui ao nosso redor, nós consagramos a Ti a nossa voz, o nosso corpo, todo o nosso ser, Senhor. Estamos em Tuas mãos, Senhor. A partir de agora, usa-nos como Teus canais de bênção, Senhor, para que possa ser transmitida a Tua palavra em espírito de verdade. Desde já, Senhor, nós pedimos que cative esses corações que estão nos escutando, para que possam absorver da Tua palavra e colocar em prática, Senhor. Senhor, estamos aqui para fazer a Tua vontade, que seja feita, ó Deus, a Tua vontade em nossa vida e na vida desses que estamos escutando, ó Deus. Que a Tua palavra possa ser refletida, manuseada, que a Tua palavra possa ser colocada em prática cada vez mais. Deus, que haja paz, prosperidade, saúde e alegria nesses lares que agora estão abrindo a porta para nós, ó Deus. E que acima de tudo haja obediência à Tua palavra. E você diz daí, amém, louvado seja Deus, amém, amém. Louvado seja Deus. Ô Leonino, sabia que hoje nós vamos estudar o 7º livro da Bíblia? Ô tia Nene, é um livro cheio de sangue, de luta, de briga, de confusão. É o livro de Juízes. Exatamente, livro de Juízes. A semana passada nós demos uma resumida no livro de Josué. Josué morreu e ficou o povo lá na Terra Santa, tudo sem cabrete, como diz a história, sem líder, sem saber o que fazer. E Deus levanta pessoas libertadoras para poder ajeitar o povo, encaminhar o povo e ensinar as ordens do Senhor. E esse povo era chamado de juízes, os escolhidos de Deus para levar para o povo os conselhos santos e libertar o povo das opressões que estavam acontecendo naquela terra. Sabe por quê, Leonino? Eu sei sim, tia Nene. Deus mandou o povo exterminar o povo daquela terra. E o povo foi fazendo coligação, fazendo amizadezinha, deu nisso, confusão. O que é que acontece? Contaminação do povo. E toda vez que o povo é contaminado, Deus se afasta, Deus se afasta. Exatamente. O povo estava na Terra Santa, era para dominar a terra e expulsar os povos de lá. Mas cadê que Israel conseguiu expulsar todos os povos? Começou a fazer coligações, amizades, a se contaminar. E cada vez que Israel se contaminava, eles pecavam contra Deus. E Deus não habita em lugar imundo. Deus se afastava, tirava suas bênçãos e o povo sofria a opressão. Era humilhado, massacrado, eram roubados. O que plantava o povo, os cananeus vinham e roubavam. E é nesse tempo que foram levantados os juízes, porque o povo não tinha reira, tudo meio doido. Olha, gente, precisa ter liderança. Sem liderança, o povo fica desnorteado. Por isso que a Bíblia nos diz que a gente tem que orar pelas nossas lideranças, para que o povo seja governado com prudência, né? Não, Leonino? Exatamente. Tudo na vida nós precisamos ter prudência, sabedoria, pensar antes de fazer a coisa. Não sai que nem doido por aí, não, fazendo que não deve, que acaba quebrando a cara, se dando mal. Exatamente. Uma das qualidades que Deus nos ordena a ter é sabedoria e prudência. Porque se a gente faz as coisas que nem doido, acaba levando loucura na cabeça e recolhendo e colhendo o que a gente planta. Do jeito que estava o povo lá, Deus mandou não se contaminar e o povo se contaminava. E começava a adorar deuses estranhos, começava a fazer ídolo. E Deus não queria saber disso. Nosso Deus é um Deus ciumento, Ele quer a nós, para Ele. Nós devemos adorar só a Ele e pronto. E quando a gente adora a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, tudo que a gente precisa é acrescentado em nossa vida. Não precisa tentar correndo atrás disso aqui, não. Deus dá, Deus tem prazer em dar, mas Ele quer ver o meu e o seu coração ligados nele. E hoje nós vamos estudar o livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia. Um livro que só tem 20 capítulos. Mas ó, se prepare, se você tem coração fraco, tem medo de sangue, de briga. O livro de Juízes está cheio de confusão, cheio de briga, cheio de morte. É um livro assim de
Se eu fosse colocar hoje em filme, seria um filme de terror, porque só acontece confusão. Pense nas confusões, não, Leonino? Exatamente, Leonino. Agora também é um livro que tem muitas histórias de coragem, de bravura. Exatamente, é no livro de Juízes que a gente encontra as histórias magníficas, como a de Débora, a grande juíza, como a gente encontra Gideão vencendo milhares com 300, sabe? São histórias magníficas, mas que o povo devia aprender e botar em prática. Assim como aquele povo antigamente devia ter colocado em prática todas essas histórias, nós devemos trazer essas lutas para a nossa vida e sabemos que temos que ter prudência e sabedoria. Enquanto você vai meditando aí. Agora tem uma coisa, Leonino. Nós já entregamos a Deus o comando de tudo, já pedimos para o Espírito Santo tomar a frente, mas tem uma coisa. O livro é Juízes, mas o versículo que a gente vai estudar, que vai servir de norte pra gente, está lá em Eclesiastes, você sabia? Oh, sabia sim! É o livro de Eclesiastes, ensina a gente a pregar a palavra com prudência. Então, o versículo pra gente hoje, pra gente meditar na palavra, é o versículo que está lá em Eclesiastes 5:1. Vá procurando que daqui a pouco eu digo, 5:1. Mas eu, tia Nene, bora agradecer onde é que a gente está sob bênção, né, tia Nene? Vamos apresentar. Exatamente. Perdão aí para não se apresentar. A gente começou com oração e esqueceu de se apresentar. Ó, eu sou a tia Edilene, estou aqui no interior de Alagoas, na pequenina cidade de Jacaré dos Homens, interior de Alagoas, sertão de Alagoas. Esse aqui é meu amigo Leonino, hoje substituindo Jeremias, não é isso? O fantoche Leonino. Exatamente. Eu sou o fantoche Leonino, descendente do leão da tribo de Judá. E tem mais, cabo de oração, cabo que leva Deus a sério, viu? A sério tem mais. E que tem prudência no viver, no falar e no agir. Por isso que Jeremias mandou eu pra cá hoje, pra ajudar a tia Nene. Isso aí. Nós estamos aqui sobre as bênçãos dos pastores Cazuza e Vanessa, sobre as bênçãos do nosso apóstolo Eliseu, lá de São Paulo, da Igreja Água da Vida de São Paulo. Somos Igreja Água da Vida em Alagoas, sobre bênçãos dos pastores, dos apóstolos René Terra Nova, apóstolo Sócio. Nós somos Água da Vida, levando vida de Jesus para você. Nós somos o M12 em Ação, Rede de Crianças, e eu sou ministra de crianças. Essa maluquinha aqui que vos fala é maluca por Jesus e ama falar da palavra de Deus. Se você está aí, receba em nome do Senhor. Hoje é dia de você se abastecer. Mais um domingo que Deus nos permite estarmos aqui, não é não, Leonino? Exatamente, mais um domingo para honra e glória do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, procure lá no Antigo Testamento, o livro de Juízes, deixe lá separadinho Juízes capítulo 11, mas vá um pouquinho mais na frente, procure Eclesiastes 5:1, 5:1, que vai ser o nosso versículo chave, não, tia Rose? 5:1, para a gente aprender a ser prudente e sábio em tudo. Se você usar a prudência e a sabedoria na sua vida, você vai se dar bem em tudo. Sendo norteado pelo Senhor, sendo norteado pelo Espírito Santo, doutrinado pelo Espírito Santo, você vai, ó, não tem erro, dá sempre certo. Enquanto você procura aí, ó, marca Juízes, 7º livro da Bíblia, marca lá no capítulo 11, pra gente estudar sobre a história de Jefté, mas marca também Eclesiastes 5:1, vai ser o versículo pra gente pegar e levar para nossa vida e estudar hoje em cima desse livro. Amém? Enquanto você está procurando, está separando sua Bíblia pequenininho, não sei ler, tia, não sei ler. Chama a mamãe, manda a mamãe procurar lá na Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 1 e Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Para a gente já estudar. Enquanto isso, eu vou soltar um louvor. Para você ir aí se abastecendo, entrando no clima, deixando Deus agir na sua alma, para a gente aprender o que Ele quer nos ensinar hoje. Beijo no coração, segura aí. O louvor chama-se o quê? Deixa-me ver aqui. Das antigas, né? Não tinha legal. Nosso tempo. Olha Senhor, aí, Senhor, te quero. Escute aí. E abasteça-se da palavra do Senhor. Procura na Bíblia, Jefté. Juízes 11, Eclesiastes 5:1. Corre lá, quando a mamãe procurar. Se alegra, amigo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Ele está aí perto de você. E perto de nós também. toda hora espero em ti, revela-te a mim. Todo instante eu Agora, 1, 2, 3, e... Senhor, te
possamos cada vez mais pedir para esse Senhor se revelar para nós, se encher dele, né, não, Leonino? É isso aí, tia Nene, a gente tem que se encher do Senhor, pra gente ficar molinho, molinho pra Deus e caminhar firme pra Jesus. É isso aí, vamos lá? Já pegaram a Bíblia, livro de Juízes, capítulo 11, fala sobre a história de Jefté. Mas antes da gente ler sobre essa história magnífica, você tem que saber que foram 14 juízes antes do rei Davi assumir o controle de Israel. 14 juízes. Eu vou ler para vocês alguns. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolar, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, Eli, depois de Eli, Samuel, e depois de Samuel nós vamos ter aí a soberania de Davi e o resto das histórias. Durante o reinado durante a vida de Samuel, né, enquanto Samuel era juiz, o rei Saul foi levantado e ungido rei, porque o povo clamou por um rei. O povo sem liderança não anda, não caminha, fica que nem barata tonta. E o povo clamou por um rei e Deus deu Saul, que não foi um rei de acordo com a vontade de Deus. Ele foi até certo ponto, depois ele fez aquela bagunça todinha. Aí Deus unge Davi, põe Davi no trono, e o trono de Davi está sendo honrado até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá. O livro de Juízes fala sobre grandes lutas, sobre libertação, porque o povo estava se contaminando, clamava, Deus ouvia, mandava um libertador. O povo se contaminava, fazia besteira, o povo mandava, Deus mandava um libertador. E assim foi até que a história se seguiu. Mas diante de alguns juízes que tiveram a honra de ser usados por Deus, teve os bons e os maus, né? Todo mundo que se deixa tomar sua natureza pelo nosso Deus. Uma grande juíza que a gente tem que sempre lembrar foi Débora, uma mulher. Desses homens todinhos que foram juízes, nós tivemos uma mulher, Débora. E uma amiga de Débora, quem foi? Jael. Lembra? Jael matou Cícera do exército inimigo. Foi dado a Jael a honra da glória de matar um general de guerra. São grandes histórias no livro de Juízes, mas também tem muito sangue, muita morte, muita imprudência, muita gente que deveria honrar com o Deus que estava lhe dando a unção e jogou fora. Vê o caso de Sansão. Quem foi que disse que Sansão tinha que morrer para fazer seu ministério? Foi imprudência. Deus deu a ele poder de força, de ganhar, de vencer. E Sansão se contamina com Dalila. Olha aí a confusão que deu, né? E outros. Eli, por exemplo. Ali que cuidou de Samuel, tratou de Samuel, deixou o templo ser contaminado pelos seus filhos, não tomou o lugar de botar os filhos no lugar, de puxar a orelha, dizer não é isso que faz, e os filhos avacalhando com a casa de Deus. Não é assim não. A gente tem que obedecer a Deus. Vamos lá? Vamos lá. No livro de Juízes está separado aí o capítulo 11 de Juízes para a gente falar sobre Jefté. Mas antes de eu soltar a história de Jefté, para você entender quem foi esse juiz e por que a gente vai aprender com o erro dele, não com a vida, com o erro. Hoje o negócio é diferente, não, Leonino? Ô tia Nene, sabia que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos? Hoje é um dia da gente aprender com os erros, com as besteiras que se faz, para poder não fazer errado de novo. Exatamente, hoje nós vamos aprender com a tolice de Jefté. Tia, um juiz do Senhor, um homem que foi escolhido para falar a palavra de Deus, e ele fez besteira, porque os homens são falhos, fez grande tolice. Deus nos ensina muito com essa tolice, para a gente não pisar na bola que nem Jefté pisou. Pegaria Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, diz assim: guarda o teu pé, atualidade, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando a gente for para a casa de Deus, tem que ter honra e respeito. É melhor a gente escutar do que dizer que está, fazendo bem e começar a dar glória a Deus num lugar na hora errada, começar a dizer, é isso mesmo, na hora que tiver que escutar. Tudo tem seu tempo e tua hora. Tem a hora da gente dar uma glória a Deus, tem a hora da gente dizer Senhor, misericórdia, tem a hora da gente escutar, tem a hora da gente só adorar. Tudo tem seu tempo. A casa de Deus tem que ter ordem e decência. Preste atenção. Ah, tia, mas tem que dar glória. Então eu vou dar glória toda hora. Na hora que o pastor glória, glória, e atrapalhando o culto. Olha aí, olha o respeito. Você está na casa de papai. E na casa de papai tem que ter honra e respeito.
Entendeu? Tem hora que a gente tem que escutar para poder a gente meditar e entender. Tem hora que a gente tem que gritar, adorar, se exaltar, provar que está cheio da alegria do Senhor, mas tem hora que a gente tem que se comportar. Acima de tudo, a gente tem que ter respeito, adoração e temor, porque é a casa de Deus, é onde Deus vai falar mais nitidamente com a gente, porque Ele vai usar os pastores, vai usar as pessoas que estão lá à frente do trabalho para transmitir a palavra dele. E ai daquele que não transmita o que Deus mandar, porque vai recair sobre sua cabeça a cobrança. Lembra? A quem muito é dado, muito é cobrado. Não pense que aqueles que estão na frente da obra não são cobrados, não são sim. E quando alguém falar, estou falando em nome de Deus, você pede para Deus confirmação. Porque senão, vão te enganar. Muita gente aí está sendo usado por Satanás para enganar pequenino. O pequenino tem que estar atento, conhecendo a palavra, perguntando para Deus. Deus fala comigo, Senhor. O irmão disse que é isso, o Senhor confirme, que eu quero entender também. Eu não quero fazer o coisa de errado, não. Fale sempre com Deus. O seu canal para Deus está sempre aberto. Qual é o canal, Leonino? É a oração, minha gente. Não esquece, não. Tem que orar. Recebeu o profeta, ore. Recebeu palavra, ore. Lembra? Leia a Bíblia e faça uma oração. Para a gente crescer no entendimento, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 de Eclesiastes, acabamos de ler, para a gente ter prudência, guardar nosso pé, nossos ouvidos, nossas ações e saber ouvir mais do que falar. E falar no momento certo, falar com segurança de causa. Agora eu vou contar para vocês a história de Jefté, este homem usado por Deus, mas que fez uma grande tolice. Que tolice foi essa? Escute aí, a história de Jefté. A narrativa bíblica nos de Juízes, se você conhecer, iniciarmos, se inscreva em nosso canal. Ele pertencia à tribo de 9º juiz de Israel. Jefté foi o 9º juiz de Israel. Ele pertencia à tribo de Manassés. Foi um grande guerreiro de Israel, sendo filho de Gileade com uma concubina. Ele acabou sendo expulso da casa do seu pai pelos seus irmãos, mas encontrou refúgio na terra de Tobi. Quando os amonitas atacaram a nação de Israel, Jefté então retornou de seu exílio e intercedeu junto aos anciões israelitas para que se defendessem. Jefté os encorajou e tomou essa responsabilidade para si. Ele levou muito a sério sua missão e fez um voto, prometendo que, se obtivesse a vitória, ofereceria em sacrifício a primeira pessoa que encontrasse em seu retorno quando voltasse da vitória. As coisas se complicaram, pois a primeira pessoa que foi ao seu encontro quando ele retornou foi a sua própria e única filha. Jefté acabou cumprindo seu voto 2 meses mais tarde. Dali em diante, as mulheres de Israel passaram a lamentar 4 dias pela virgindade da filha de Jefté a cada ano. Jefté encontrou problemas em sua vida por ter nascido ilegítimo. Isto fez com que ele fosse expulso da casa de seu pai e ter que morar em Tobi, um distrito da Síria que não ficava muito longe de Gileade. Em Tobi, Jefté se tornou chefe de um bando de homens violentos que ganhavam a vida se utilizando da violência. Naqueles tempos, no Oriente, essa atividade poderia ser considerada honrosa desde que os ataques fossem direcionados a inimigos que mereciam tal tratamento. Seja como for, foi durante este tempo que Jefté adquiriu suas habilidades de combate e mais tarde foi utilizada para defender Israel. Quando Jair, o pai de Jefté, morreu, os israelitas se viram oprimidos pelos filisteus e amonitas, isto devido principalmente à idolatria e corrupção. Passaram 18 anos sendo oprimidos, o que fez com que voltassem a ter uma aproximação maior com Deus. Eles procuraram em Deus a libertação do jugo de seus inimigos. As tribos israelitas decidiram então lutar contra os amonitas, e Jefté foi escolhido para ser líder dessa revolta. Jefté aceitou a missão. Surpreendentemente, de início, ele conseguiu solucionar algumas disputas por meios pacíficos, ao negociar com os amonitas. Porém, acabou resultando em fracasso. A luta acabou sendo a única alternativa para que Israel se libertasse de seus opressores. O problema de Jefté
é que ele buscava tanto a vitória que acabou fazendo um voto precipitado. Seu voto significaria a morte da primeira pessoa que viesse recebê-lo vindo de sua casa. Jefité acabou derrotando os amonitas, que tiveram muitas perdas. Jefité voltou vitorioso para casa, mas a primeira pessoa a vir ao seu encontro foi sua única filha. Certamente Jefité, embora vitorioso, agora tinha sentimentos de derrota, pois havia dado uma sentença de morte para sua filha sem saber. Jefité explicou a sua filha o voto que fizera, e ela então pediu mais 2 meses de vida, a fim de chorar sua virgindade com suas amigas. Certamente foram 2 meses de muita tristeza, e ao fim deste tempo, o horrível sacrifício foi consumado. Após este fato, Jefité lutou contra os efraimitas. Eles não ficaram satisfeitos, pois não haviam feito parte da vitória sobre os amonitas. Jefité julgou Israel durante 6 anos, e ao que parece conseguiu governar em paz, embora a história sugere que não tivesse autoridade sobre todo Israel. Após falecer, Jefité foi sepultado em sua terra nativa, em uma das cidades de Gileade. Tá vendo aí? Olha a confusão de Jefté. Jefté, um homem usado por Deus para libertar o povo. Se Deus estava usando ele, por que ele não esperou a vontade de Deus e foi logo fazer esse sacrifício, prometer uma coisa para Deus que uma tolice? Você acha que Deus quer sacrifícios humanos? Se liga aí, tem muita gente fazendo um sacrifício de tolo. Ó, tem gente que tem dor no estômago, gastrite, e aí inventa de fazer jejum intermitente. O que acontece? Acaba virando úlcera. Aí vai dizer, não, Deus está me castigando. Não, você precisa ser prudente no que você está falando, no que você está fazendo. E tem uma coisa, uma vez feito o voto para Deus, a promessa para o Senhor, é necessário que você cumpra. Melhor não fazer do que fazer e não cumprir. E ele teve que cumprir, porque ele sabia que quando se promete algo para Deus, se cumpre. Precisava Jefté prometer matar a primeira pessoa que chegasse depois, se ele ganhasse a guerra contra os amonitas. Não precisava disso. Cadê a prudência? Cadê a sabedoria? Você já pensou? Ele estava chegando em casa, a primeira pessoa, só de pensar, a primeira pessoa ia ser do povo dele, né? Aí ele imaginou que fosse algum servo, alguma coisa que não tivesse tão importância. Aparece quem? A única filha que ele tinha. Olha a mágoa que ficou de tristeza no coração desse homem, por causa de um voto. E a menina, já pensou, essa mocinha devia ter sonhos de casar, de ter filhos, de ter uma família. Teve que se submeter à vontade que o pai fez, o voto besta tolo que ele fez. Isso serve para mim e para você, serve para todos que estamos escutando. Cuidado, muito cuidado quando for prometer algo para Deus. Lembre-se que Deus não quer seu sacrifício de você se matar, isso e aquilo, não. O grande sacrifício Jesus já pagou por nós, o sacrifício já foi feito. Ele quer de mim e de você a adoração, a devoção, a honra, viver com dignidade, honrando esse Deus que te fez e que te criou. Quer fazer um voto? Faça, mas faça ciente que você precisa cumprir. Jefté teve que revelar para a filha dele que tinha feito esse voto, essa promessa para o Senhor, e que ele precisava cumprir. E a menina teve que se submeter a isso, foi sacrificada, foi morta por uma promessa tola. Deus é muito sério, não se prometa uma coisa para Deus se você não vai cumprir. Se você não cumprir, você vai ser desonrado. Então é melhor prometer aquilo que você pode cumprir, aquilo que está dentro das suas possibilidades de cumprir. Porque os votos são honra. Olha, aqui esta live, a tia Edilene está cumprindo um voto do Senhor durante a pandemia, isso há 3 anos atrás, né, que já estamos em 3 anos, quando eu me senti calada demais diante de tudo que estava acontecendo. Eita, tia, nem foi mesmo, foi. Calada demais. E eu tenho facilidade em falar, eu tenho facilidade em usar mídias. E o Senhor falou no meu ouvido assim bem forte. Porque você não usa os meios que você tem para falar da minha palavra, para espalhar a minha palavra. Mas não busque status e fama,
fale o que eu te mandar. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Pouco importa para mim se tem 1 ou 2 ou 3 assistindo live. A minha obrigação, claro que a gente fica feliz quando as pessoas estão assistindo, louvado seja Deus, mas a minha obrigação, o meu voto é com Deus, independente de quem esteja. Se um dia ele disser, Edilene parou, agora você vai parar, eu paro. Mas enquanto ele me der liberdade de falar e falar em mídias, aqui estarei todos os domingos abrindo um canal para falar um pouquinho da palavra de Deus para quem queira me escutar. Por que, tia Edilene, que a sua live tem o nome de live infantil e às vezes a senhora fala uma coisa muito séria de adulto? Live infantil porque a pessoa que vos fala é uma ministra de criança. Então minha vida é colorida, eu só sei me expressar desse jeito. Mas se tem pequenininho escutando, se tem adulto escutando, aí é Deus agindo. A gente tem a obrigação de falar. O resto é com o Espírito Santo. Amém? Entenda aí. Nem sempre na live infantil vai ter brincadeirinhas de criança. Às vezes a gente vai falar coisas sérias como essa. Porque às vezes a gente tem que semear logo cedo na criança o que é honra, respeito e o que é prudência. Pequenininho ou pequenininha precisa aprender o que é prudência. O que é prudência, Leonino? Prudência, minha gente. A gente pensar antes de fazer. A gente olhar as coisas direitinho do que vai fazer, para não fazer besteira. Assim, sabe por que Jeremias me chamou hoje pra cá? Porque eu sou um leão, né? E a gente, pra pegar as presas, quando a gente tá em banda, a gente medita, a gente olha a presa, a gente analisa o que ela tá fazendo, pra depois a gente dar o bote. Não é toda vez que dá o bote, não, porque senão, mesmo sendo leão, a gente se ferra se for dar o bote sem pensar direito. É desse jeito. Prudência é você pensar antes de fazer as coisas, pensar 2 vezes, sabe? Calcular os riscos, os prós e os contras antes de fazer. Toda vez que você faz isso, isso se chama prudência. Sabedoria é você saber usar o dom que Deus te dá para você colocar em prática, para honrar com Deus e honrar com a sua vida também, para você ser espelho do Senhor. Que sabedoria há nessa atitude de Jefté? Existe sabedoria você dizer, a primeira pessoa que eu encontrar quando voltar para casa eu vou matar para honrar a vitória da guerra? Peraí, você já pensou nos dias de hoje? Você vai para uma guerra, vamos dizer que você vai para uma guerra de doença, de câncer. Se eu melhorar desse câncer, se câncer sumir, a primeira pessoa que eu encontrar quando chegar em casa eu mato. Você já está desonrando a Deus nesse voto. Matar pessoas para glorificar, que é isso? Quando Deus mandava matar, era para matar os povos que estavam fazendo coisas erradas na Terra Santa. Deus disse, extermina. Aí é ordem de Deus, você cumpre. Mas você de própria vontade determinar a morte de alguém, que é isso? Você não criou? Não é você que cria para matar? Como é que fica? A gente só age em morte quando Deus manda. E Deus só manda quando o que está recebendo a sentença está passando dos limites além da conta. Já fez muita bagunça. Como o povo, os cananeus, por exemplo, eles tinham costume de sacrificarem crianças no fogo, sabe? Matar recém-nascidos. Tu acha que isso era bom aos olhos de Deus? As crianças que eram criadas lá, as que escapavam, já eram ensinadas nisso, a serem contaminadas. Eles faziam atos obscenos, horríveis, com pessoas que chegavam, com pessoas de fora e com eles mesmos, sabe? Naquele tempo, aquele povo contaminado, existe contaminação dele até hoje aqui, nesse mundo atual que a gente vive, ó. Ter relações, casar-se com bicho, ter relações com bicho, mulher com mulher, homem com homem, tudo é antigo, é daquele tempo, e Deus abominou. Não tem como Deus aceitar isso, porque Ele abominou. E Ele não quer que a gente se contamine com essas coisas. Não vem colocar, olha, arrumadinho, não, é porque Deus é amor, Deus aceita tudo. Ó. Deus é amor, devemos saber que Deus é amor, mas Deus é também justiça. Deus é amor e a justiça. Então não vai justificar teu pecado com intelectualidade, com saberes humanos, porque não tem para Deus isso. A ordem do Senhor é limpa. É sim ou não? Deus abomina? Não quero saber. Deus disse que não é para mim fazer? Não faço. Não tem por que você fazer um sacrifício tolo para Deus, porque Ele não vai receber. Eu vou contar uma história sobre sacrifício tolo em igreja. Veja só.
Ô Leonino, você quer escutar a minha história? Eu quero, tia Nene, que a gente aprende muito com as histórias. Conta aí pra gente. Ó, um dia eu fui para uma vigília numa igreja tida muito severa na adoração, no agir com Deus. Essa igreja usava roupas muito longas, camisas muito longas, os pastores estavam sempre todo engravatados. E a vigília é quando a gente vira a noite orando. Eu entendi. Conta aí, conta mais. Olha, aí eu saí de um culto jovem, eu estava recém-convertido, saí de um culto jovem e Deus me disse, vai para a vigília. Menina, eu procurei naquele culto, quem quisesse ir comigo, ninguém quis ir, eu tinha que ir. Eu sabia que Deus queria ensinar alguma coisa, ou para mim ou para aquele povo que estava lá. Essa igreja ficava, eu morava em Pernambuco, Leonino, sabia? Sim, eu sei. Olha, eu morava em Pernambuco e a igreja que eu frequentava ficava numa rua, na esquina ficava essa igreja de pessoas altamente, se achavam donos da verdade, achavam que só eles eram adoradores do Senhor. Para você ter ideia, eu passava todo domingo na frente dessa igreja, ninguém nunca me deu a paz, nem deu shalom para mim, nunca. Quando via eu passar, que eu passava sempre com a mochila nas costas, minha Bíblia nas costas, aquele boi de criança atrás de mim, porque eu já era ministério infantil, e ia para a igreja. Mas esses irmãos ficavam na porta da igreja, nunca me dava paz. Nesse dia, eu fui para o culto jovem, um culto super animado. O jovem terminou às 10 horas, quando eu ia saindo do culto, Deus disse, vá para a vigília. Senhor, tô cansada, passei o dia trabalhando, tô aqui no culto, quero ir para casa. E Deus disse, vá para a vigília. Eu, para fazer aquele arrumadinho, para não ir só, para não pegar briga só, para não pegar confusão só, fui chamar os irmãos que estavam comigo, o grupo jovem que estava comigo. E, vamos para a vigília, rapaz? Ali tem a vigília, vamos para a vigília? Ninguém quis ir. Tá doido, a gente acabou o culto agora, rapaz, a vigília, eu vou naquela igreja, você tá maluca, eu não vou nem te aceitar lá. Eu só aceito porque em casa de Deus, aceito os filhos de Deus. Mas nesse dia, eu não estava vestida com roupas moderninhas de jovem, tipo jeans, uma camiseta. Eu estava com saia bem grandão, com uma roupa muito formal, bem intelectual. Não sei porque que eu botei essa roupa nesse dia, mas eu fui. Deus já estava ensinando, eu nem estava me tocando, né? Aí Deus disse, vá para essa vigília. Olha, eu não sou besta de desobedecer a Deus, não, Lenina. Ó, exatamente, quando Deus manda a ordem, a gente tem que obedecer. Aí eu já sabia que era a voz do Senhor, entrei. Terminou o culto, fui para a vigília estava começando 10 horas da noite. Quando eu entrei, o povo me olhou para cima, de cima a baixo, porque eu não era daquela igreja, né? Me olhou de cima a baixo, mas ninguém disse nada. Eu entrei caladinha, sentei lá no fundinho da igreja, que eu sabia que ninguém ia me dar oportunidade de nada, porque era uma igreja muito fechada. Muito difícil mulheres subirem ao púlpito. Se subissem, era só para cantar um louvor. E tinha que ser um louvor bem tradicional. Tipo harpa, cantor cristão desse jeito. Sentei lá no meu cantinho. Aí a vigília começa assim, com oração. Menino, o povo daquela igreja, eles oram com a cara no chão. É costume deles. Aí todo mundo, hora de orar, vamos orar. Todo mundo botou o joelho no chão. Eles passam mais de meia hora orando. Muito mais de hora orando. Sabia, Leonino? E a tia Nene, como é que aguenta o joelho? Cada um tem seu costume, né? Estavam lá, orando. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp para não estar dando problema pra gente. Aí vê só, Leonino. Quando todo mundo mandou orar, eu também me virei, botei o joelhinho no chão e fui orar. Quando eu estava orando, Deus me veio com esse versículo na minha cabeça. Eclesiastes 5:1. Eu conversei com Deus 10 minutos. Depois de 10 minutos acabou a conversa, eu fiquei lá, mas eu vou ficar aqui até esse povo terminar. É porque todo mundo está de joelho, aí Deus veio na minha cabeça. Deus não aceita sacrifícios de tolo. Deus não aceita sacrifício de tolo. Eu também obedeci. Você todo já tinha terminado a conversa com Deus. 10 minutos terminou minha oração. Aí eu fui a primeira, me levantei, sentei e fiquei olhando todo mundo. Você crê que Deus falou com o mesmo versículo com todo mundo na igreja? Depois que eu me levantei, o pastor levantou-se lá do púlpito. Ele estava no chão, com a cara no chão, o pastor da vigília. Levantou-se e disse: atenção, igreja, Deus não aceita sacrifício de tolos. Se a sua oração já terminou, não tem por que você ficar de joelho no chão, sentindo dor e não estar em oração. Menino, foi tanta gente se levantar, eu nem imagina. Foi mesmo, né? Foi, as velhinhas de coque, as mais antigas, foi a primeira que levantaram alisando o joelho. Ou seja, eles estavam fazendo a oração por obrigação e não por amor a Deus. Quando a gente manda orar, é orar mesmo, conversar com Deus. E sabe, conversa tem começo, meio e fim. Acabou a conversa,
Vamos lá continuar. Eu acabei em 10 minutos. A veinha estava lá, já tinha terminado, eu acho que era menos de 10. Foi todo mundo se levantando. Olha aí, Deus me ensinou que a palavra dele é soberana onde quer que esteja. Onde você estiver, ande com a verdade, com a palavra de Deus e ande munido desse Deus. Porque aí você vai ter abertura onde quer que você esteja. Sabia, Leonino? Ô tia Nene, mas me diz uma coisa, o povo fez o que você nessa vigília? Ah, Leonina, aí depois que Deus estava falando comigo, aí foi só Deus. Não é que o pastor dessa igreja, no meio da noite, lá para 1h da manhã, ele disse assim: ei, você, mocinha que tá aí, sentada aí atrás, Deus tá me dizendo que você vem pra cá dar uma palavra pra gente. Menino, quase que eu gelei. Eu peguei a harpa e peguei o cantor que vou cantar um louvor, né? Que eu já sabia que era costume daquele povo cantar só louvor. Mulher não podia falar. Quando eu botei o pé no púlpito, o Senhor disse pra mim, bem claro, tão claro como foi a ordem pra eu ir pra aquela vigília: filha, você vai testemunhar para esse povo o que eu fiz na tua vida e ainda faço. Você vai ensinar para esse povo como é adorar e viver a palavra de verdade. E eu fiz o meu testemunho. Menino, quando eu terminei, Leonino, quando eu terminei o testemunho, quando cheguei no púlpito, eu disse para o pastor: pastor, o senhor me chamou, me deu a oportunidade e a minha intenção era cantar um louvor aqui, mas Deus está me dizendo que eu preciso testemunhar. O Senhor me permite. E o pastor que estava ungido, que estava no meio da vontade de Deus: filha, fique à vontade. Quando ele disse: filha, fique à vontade, faça o que Deus mandou, oi, foi um testemunho daquele. E as velhinhas lá atrás só faziam dizer: glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Leonino, para resumir a história, depois desse dia, dessa vigília, de obedecer à vontade do Senhor e fazer o que Deus mandou, toda vez que eu ia para minha igrejinha, quando eu passava na esquina, os irmãos daquela igreja estavam na porta da igreja: paz do Senhor, irmã Edilene, bom dia, como é que vai ser? Boa noite, quando é que a senhora aparece por aqui de novo? Olha aí, Deus honra com aquele que cumpre a vontade dele. Então não tenha vergonha de cumprir a vontade do Senhor. Seja prudente, seja sábio em fazer o que Deus manda. Entendeu, Leonino? Poxa, tia Nene, agora foi que eu vim entender. A igreja ortodoxa, a igreja mais antiga que se pode acreditar, que só vivia de canelão, de saião e de gravata e de terno, tava dando a paz do Senhor, foi, tia Nene? Foi exatamente, porque quando a gente anda com Deus, a gente anda com Deus e a gente reflete Deus, independente do que a gente veste, independente do que a gente é, se é pobre, se é rico, ou então da igreja que a gente frequenta. Não importa, o importante é você falar o que Deus manda, ouvir o que Deus te manda ouvir, ser prudente, analisar e saber a hora certa de falar, a hora certa de se posicionar e a hora certa de fazer as coisas de Deus. Mas acima de tudo, tudo que você for fazer para Deus, faça com muito zelo, com muito amor, com muita determinação. Tá na igreja, precisa varrer a igreja, varra como se você estivesse varrendo um palácio real, porque aquela é a casa de teu pai. Tá na igreja, pedir para limpar o banheiro, limpe com toda a alegria do mundo, porque aí você está fazendo para Deus, com toda a alegria que Deus te permite fazer. Faça com todo amor, com toda dedicação, porque Deus honra com aquele que faz as coisas com amor e dedicação na sua casa. E quando for fazer uma promessa para o Senhor, um voto a Deus, pense, medite, reflita muito bem antes de abrir a boquinha para prometer. Porque uma vez feita a promessa, você precisa cumprir o que Deus mandou, com o que você prometeu para Deus, que Ele vai esperar de você a fidelidade e a honra. Olha só o que Jefté aconteceu. Jefté prometeu uma promessa louca e teve que fazer o que prometeu, porque foi um voto. O voto para Deus não se brinca. Está lá na Bíblia, é preciso pensar muito bem nisso. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Entendeu, né? Não, tia Rose, é assim, não, tia Rose? É isso aí, é desse jeito. Enquanto você medita nisso, olha só. Deus tem caminhos de milagre para você. Escute aí. Esse louvor, mais um das antigas de arroz pra gente se avivar, ó. Pense, medite, não faça sacrifício de Já choro. chegou em nome de Jesus. Adore. Muito
desse Deus. Ele quer fazer o impossível na sua vida. E Ele quer de você coisas simples, adoração, verdade no coração para Ele. E quando você se dedica de corpo e alma ao Senhor, Deus vai te dando os dons, vai te dando a prudência, Deus vai te dando a calma. Sabe? Quando a tempestade vem, quando a gente está conectado com Deus, a gente fica assim, ó. Mais uma para eu vencer em nome do Senhor. É disso que Deus quer, que você seja espelho do poder dele, mas seja uma pessoa prudente, sábia. É melhor ouvir do que falar demais e falar besteira. Isso é bíblico, viu? Serve para minha vida e para a sua. Eu também tenho que controlar muito minha língua, tia. É isso aí, eu também tenho que controlar. A lição é dada também para mim primeiro, porque se eu não viver isso que eu estou falando para vocês de prudência e sabedoria, eu vou estar falando com falsidade. E eu não quero falar com falsidade, quero andar com verdade. Porque o pai da mentira é Satanás. Eu sou filha da verdade, filha da luz, filha de Deus. Eu e você vamos proclamar esse Deus com mais alegria, com mais verdade. Fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Sabendo que no serviço do nosso rei nós somos felizes. E Deus é honrado com nós. Ó, se Deus é um pai justo, amoroso, tudo que a gente fizer para Ele, Ele vai nos dar a recompensa. Quando a gente fizer de todo o coração, sem esperar nada de volta, Deus vai nos dar o dobro, porque está na Bíblia também, já li isso aqui. Aquele que se dedica às coisas de Deus, que larga tudo para se dedicar às coisas de Deus, será recompensado aqui nessa vida 100 vezes mais. Existe recompensa para aqueles que caminham com o Senhor. Sacrifício de tolo, preste atenção nisso, é as besteiras que a gente faz achando que está fazendo a vontade de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, primeiro converse com o Senhor e espere dele a resposta. Não vá conversar com Deus e achar que ele já respondeu e fazer de cara, não. Tem que ter paciência em ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar com você, para dar você entender que é a resposta dele, ou uma situação, um louvor. Você tem que estar atento. Quando for de Deus, vai testificar no teu coração. O que você tem que orar? Como é que você tem que orar agora? Deus, fala comigo e faz com que eu entenda que é o Senhor. Que meu coração dispare, que algum sinal seja dado. E Deus vai fazer, porque Ele gosta que você se comunique com Ele. Entendeu? Porque nem tudo que jogam para você vem de Deus, não. Presta atenção. Quando é de Deus, Ele testifica, Ele confirma. E você pede confirmação. Não é errado pedir confirmação. Pode ser um irmão de igreja que tenha 50 anos de igreja e diga para você, você vai fazer isso que Deus está mandando. Você fala assim, amém, irmão, mas primeiro eu vou confirmar com o meu Deus. Porque o mesmo Deus, se é o mesmo Deus a quem nós servimos, Ele vai falar com você, como o Gelson disse que falou, e vai testificar no meu coração. Na hora que Ele testificar e eu entender que é Ele, aí eu faço, aí eu recebo. Cuidado, hein? Em dizer assim, eu recebo, e se não for da parte de Deus, você acaba fazendo bobeira, tolice, caindo em buraco que não deveria cair. Entendeu, mocinho, mocinha? E você, adulto que está me escutando, revive isso, reviva as coisas, pense, seja prudente, não meta a cara em fazer sem Deus mandar não, porque aí, você acaba colhendo as consequências. O nosso amigo Jefité foi vitorioso, mas não teve o prazer de saborear essa vitória, porque ele estava com aquela tristeza na alma. Imagine, você mesmo ter que sacrificar seu próprio filho, a única filhinha que ele tinha, que ia ser, casar, ter filhos, proclamar, reproduzir a descendência. Olha aí, ele mesmo teve que cortar a raiz por conta de uma promessa que fez, e Deus não tinha pedido isso para ele. Mas ele abriu a boca e fez. Por isso que a nossa boca precisa ser controlada. As palavras que saem da nossa boca têm poder. Olha o que Jesus já falou. Não é o que entra que faz mal ao homem, é o que sai da boca do homem. Então cuidado com o que fala. Cuidado com as maldições que jogam para cima das pessoas.
Porque às vezes a gente tá com raiva de, se fulano morresse, eu condenado, não diz isso na hora da raiva? Cuidado, a sua boca foi feita para abençoar e para ser proclamação da palavra de Deus. É simples seguir a Jesus, basta estar disposto a seguir esse Deus, disposto a cumprir com suas ordens. E nós estamos aqui, olha só como é bom falar de Jesus. Falta 5 minutos, Leonino. Vamos orar, pessoal, que vocês já entenderam, né, o que é sacrifício de tolo. Não vai fazer besteira que nem chefe não. Ora, pede confirmação para Deus e antes de fazer alguma promessa, olha, presta atenção, medite bem no que vai prometer, para depois dizer, eita, não vou conseguir cumprir. Uma vez prometido, tem que ser cumprido. Fecha teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, te agradecemos pelo teu mover, te agradecemos pelos teus ensinamentos em nossa vida, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que testifique em nosso coração, que a gente possa entender que é o Senhor falando conosco e que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por cada pessoa que esteve, muito obrigado por cada alma que irá escutar essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela honra de estar transmitindo a tua palavra. Continua a agir em nossas vidas, nos abençoe, abençoe nosso lar, abençoe todos que estão nos escutando, em nome do Senhor Jesus. E você diz daí, amém. Sempre queira mais de Deus, sempre queira receber mais de Deus, porque muito mais Ele tem para te dar. Vamos encerrar que hoje tem culto aonde, Leonino? Na igreja Água da Vida, a partir de 6 horas, hoje tem culto. Também tem culto lá na igreja, nas igrejas Água da Vida de São Paulo, de Capelinha, onde tiver igreja, tem culto hoje para honra e glória do Senhor. Também tem culto na igreja Sião Ágape, lá em Pernambuco, com o pastor Tony. Os nossos pastores Cazus e Vanessa ainda estão lá em Porto Seguro. Estão chegando, mas acho que não vai chegar pro culto hoje não. Mas tem gente tomando conta da arca da obra também, viu? Tem gente lá. Então vamos para a igreja, hoje tem participação das crianças do culto, hoje tem salinha de criança, hoje tem irmão louvando no altar, tem gente pregando, hoje é hora de se abastecer do Senhor. Não deixe de ir para a igreja que Deus ordena que nós estejamos congregando. Entendeu, povo santo? Fica com Deus, Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus nos permitir. No próximo domingo, Jeremias volta, não, Leonino? Sim, Jeremias vai estar aqui no próximo domingo para falar sobre o 8º livro da Bíblia. É o livro de Ruth. Eita, o próximo livro é o livro de Ruth. A história de Ruth é magnífica. E se você quer aprender mais sobre juízo, pegue lá o livro de juízo, vai estudar. Agora, cuidado, se tem medo de sangue, não estude muito, não, que lá tem muita coisa que deu sangue, muita guerra, muita luta, muita besteira que o povo fez também, muita porcaria que foi feita, que não deveria ser feita, mas foi feita e está registrado. Não se sabe certamente quem escreveu esse livro de juízo, mas se supõe, alguns historiadores, alguns estudiosos, acreditam-se que foi o livro escrito por Samuel, pelo profeta Samuel, um dos juízes também, o último juiz, Samuel, entendeu? Estuda, aprende mais e até domingo, se Deus nos permitir estar aqui. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Vou deixar um louvor animado para nós, Leonine. Oh, bota aí, Diana, um louvorzinho animado da paz do Senhor, das 3 palavrinhas. Muito bonito esse louvor, é novo, viu? É novo. Escuta aí. A paz do Senhor Jesus fica com Deus. Escute aí, ó. Jesus te ama e quer te ama. Beijo no coração, tia Nena, beijo no coração. Cris lá de Sergipe, beijo no coração. Deus te abençoe. Pastor